Gente querida do terror, Nádia, sou Romário Filho e acredito que seja conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Quem trabalha e não é dono do próprio negócio sabe que hierarquia tem a ver com obedecer ordens. Porque ordens não foram feitas para serem discutidas, e sim cumpridas, obedecidas. E essa de eu só obedeço quem é meu patrão é relativo. Porque patrão é aquele que paga pelo seu trabalho. Tanto faz que seja mensal ou um trabalho de um dia, de uma hora. Não existem casos que deixam claro para você: nós iremos te pagar para cumprir tal serviço, não para fazer perguntas ou olhar para o que não deve. Sabe o que você deve fazer nesses casos? Não olhar para o que não deve e não fazer perguntas. O meu nome é Gabriel Gomes, mais conhecido como Gomes. Caminhoneiro. Trabalhei muitos anos como empregado, juntei um bom dinheiro e comprei o meu cavalinho, um 112 Scania. Longe de ser zero bala, mas conservado em modéstia à parte em cima, porque eu cuidava, eu cuido, e eu vou cuidar sempre da minha ferramenta. Não só porque eu precise do meu cavalo, mas também porque eu gosto. Olha, dizem que o carreteiro, quando ele é caprichoso, 80% do que ele ganha tem que ir para a manutenção do seu equipamento. Os outros 20%, quando sobrar, é para o seu gasto pessoal. Para mim, dificilmente sobrava. Eu andava sempre no fio da navalha, não tinha dinheiro para comprar uma roupa, não tinha dinheiro para sair. Bom, era solteiro, não tinha um gato para dar para comer. Então, para mim estava ótimo. Mas o meu caminhão, todo polido, todo em cima, não tinha essa de esperar a quilometragem tal para fazer tal manutenção. Não, eu fazia antes, eu fazia preventiva. Eu estava sempre sujo de graxa, eu adorava mexer no coração da máquina que me levava por essas estradas afora. E claro, eu não tinha a carreta. Então normalmente os fretes que eu pegava era para buscar carreta num determinado lugar, deixar no outro, depois ir vazio até o outro. E assim eu ia levando. Os fretes, por eu não ter a carreta, os valores não eram tão apetitivos, se bem que eu tinha uma despesa a menos, porque a tal da carreta, olha, se bobear dá mais despesa do que o cavalinho. Foi quando eu fiz uma viagem daquelas, sabe, de esquecer quando saiu e não lembrar quando chegou, porque aquela viagem, aquele percurso assim, esticado, mas com prazo curto para ser cumprido. Então tu só roda. Hora descansado, muito pouco, depois cansado, depois irritado, depois fora de si, depois indo no impulso, sabe, dormindo com a mão na alavanca, rezando para a carreta saber o caminho, e de repente chega, você está meio zoado. Então é hora de pelo menos encostar debaixo de uma árvore e dormir umas 5 horas, mas aí alguém chega e diz que tem um frete, e o valor era de arrebentar. Mas que descansar que é nada. Lá fui eu. Levei o cartão de apresentação. Só que, quando eu estava chegando no local, eu já comecei a me arrepender de ter ido. Sabe aquele pátio assim que lembra uma empresa, uma indústria abandonada? No meio do nada. Com um monte de entulho, ferro velho, ambulância velha jogada num canto, aparelhos médicos no outro, marcas enferrujadas no outro. Eu ficava pensando, será que isso aqui foi um hospital ou simplesmente é um ferro velho que o hospital mandou suas tranqueiras? Aí cheguei lá, o que tinha de horrível o prédio por fora, quando eu entrei na porta de acesso, não, era todo iluminado, ladrilho limpinho, higienizado, no ar-condicionado, uma recepção envidraçada. Todos os recepcionistas vestidos assim, tipo enfermeiro, aquelas roupas verdes, aqueles, sabe, tipo gorros, luvas, gente pra lá, gente pra cá. Eu digo, raios, onde eu tô metido? Aí a menina me recebeu, pediu para eu sentar assim num sofá na recepção e aguardar.
Foi ela sair, tinha uma porta. Aí eu fui, olhei, dei uma brida. Uma brida. Era um corredor com vários quartos. E eu percebi uma maca passando assim. Aí deixaram a maca naquele corredor, corpo todo coberto. Sabe, aquela gente correndo para um lado, correndo para o outro, mas não tinha tanta gente assim. Parecia que eles estavam preparando alguma coisa. Claro que eles estavam preparando a minha carga, eu acho. E naquele corredor que eu entrei era muito frio. Sabe, quase coisa de freezer. Mas que raio é isso? Eu fui chegando na maca assim, dei só uma puxadinha e larguei. Era uma moça, um corpo de uma moça. Estava deitada assim, mais pálida, com azul. Com certeza era um cadáver. Aí tinha outra maca mais em cima, eu digo, será que é outra moça? Quando eu fui, posso saber quem é o senhor? Era um homem, 1,80 m e pouco, todo vestido assim, aquela coisa, uma máscara. Eu levei um susto, cheguei, desculpa, meu nome. Eu sou o motorista do caminhão. E ele disse, mas o que o senhor está fazendo aqui nesse setor? Quem autorizou a sua passagem sem uma roupa específica, podendo contaminar tudo? Não, ninguém me autorizou. É que eu fiquei sozinho na recepção, aí vi ali, entrei por curiosidade, aí veio outro homem, depois veio uma mulher, aí veio a recepcionista, já levou um esporro por ter permitido. Ela disse, não, mas eu não permiti, eu pedi para ele esperar, por que o senhor entrou aqui, o senhor quer me prejudicar? Eu pedi desculpas, é que eu estava esperando, e aí eu falei que fui procurar um banheiro. Aí eu me estrepei mais ainda, porque naquela recepção tinha um banheiro bem grande. Mandaram eu sair, eu fui trancar a porta, eu vi gente gritando lá dentro, uma coisa absurda. Eu digo, bom, já perdi o frete mesmo. Aí fui lá para a rua, nisso chega um camarada, mas esse já não estava mais vestido como médico. Foi, acendeu um cigarro, me ofereceu, eu digo, não. Ele companheiro, a coisa ficou ruim pro teu lado, faz isso não. Se os homens aqui dizem para você sentar e sacudir o rabinho, é bom sentar e sacudir o rabinho, aqui é problema. Eu digo, mas eu não sabia, poxa, mas tem que saber. Disse, sabe uma coisa, eu vou pegar meu caminhão, vou embora, que aqui é tudo louco. Mas não vai mesmo. Eu disse, mas como não? Não vai. Essa carga tem que sair agora, já está atrasada, e não tem como conseguir outro caminhão. Você vai fazer a viagem agora, por favor, se cuida, hein? Aí ele saiu. Quando ele saiu, atravessou, eu vi que ele entrou numa caminhonete grande, preta, bonita. E tinha outro homem, vestido com a mesma roupa dele, na caminhonete. Aí eu olhei no canto, mais ao fundo, tinha outra caminhonete igual, com mais 2 homens. Eu disse, raios, tô com cara de polícia, de segurança, de batetor, o que é isso aqui? Nisso, vem um totalmente desconhecido também, sem aquelas roupas, aparatos médicos, mandou encostar o caminhão num determinado galpão que tinha do lado, foi ruim de manobrar, tudo muito apertado. Aí abriu uma porta, aí eu encostei. Aí encostei, o rapaz, tá bom aqui, fica aqui aguardando que logo tu vai sair. Eu digo, tá. Quando ele foi, eu desci. Desci porque eu encostei meu caminhão no encaixe da carreta que estava com a traseira na porta. Então seria aquela carreta que ia levar a tal da carga. Uma carreta baú, novinha, refrigerada. Eu digo, pô, no capricho. Aí, tinha um trabalhando aqui, um trabalhando ali. Eu fui indo, dei só uma espiada. Cara, olha, eu nunca tinha estado num centro cirúrgico, mas o que eu vi em filme, aquilo parecia um centro cirúrgico. Todo equipamento, coisa, olha, era um hospital ambulante. Mas nisso eu olho no fundo, na porta que traria a carga, eu vi aquela gente chegando e disse, foi isso que me deram esporro, já saí, acho que não me viram. Aí ficava só de campana e não foi difícil perceber. Entraram 2 mulheres, um homem, todas com aquelas roupas, com 2 macas. Uma com certeza era aquela moça deitada que eu tinha visto. A outra não sei quem estava. Foram e fecharam. Fecharam com aqueles médicos lá dentro. Digo, nossa, mas foi uma câmera fria. Aí
Veio um homem, mandou eu ver bem os cabos para ver se a refrigeração estava firme, porque não podia subir de tantos graus, aquela exigência. Já vem outro com anotação, já pegaram o número da minha placa de novo. Bom, só o meu RG, meu nome, eu dei para 30 lá, era tudo uma segurança. Foi quando eu notei, no canto assim, meio que discreto, uns carros do exército. Eu digo, o que é isso aqui, meu Deus do céu? Mas tô tranquilo. Aí quando disseram a gente pode ir, eu perguntei, mas nós vamos deixar aqueles 3 médicos lá atrás na câmara fria? Aí eles se olharam, que médicos? Eu vi 3 que foi puxando colocar as macas lá. O senhor viu errado. Quem entrou saiu. E não tinha maca nenhuma. E eu via que eles se olhavam assim meio que irritados comigo. Aí eu pensei, tá na hora de eu calar a minha boca. Se tiver alguém que saiba tocar uma carreta, eu acho que eu vou lá atrás também. Uma maca de presunto. Eu já tinha certeza que a coisa estava. Aí fui para a cabine. Liguei o caminhão, estava tudo certo. Nisso vi um sujeito que pelo corpãozinho, eu tenho certeza que foi o que eu vi entrando lá atrás e sentou do meu lado, no carona. Aí eu pensei, eu acho que eu vi errado mesmo. Acho que eles saíram. Mas vamos embora. Aí ele fez o sinal, a primeira caminhonete saiu na frente, eu fui depois, a outra caminhonete atrás. E depois que nós saímos daquele pátio, eu vi um jipe e um carro do exército vir bem atrás, no segundo. Eu não sabia o que eu estava transportando, mas tinha certeza que não deveria estar ali. Era muito complicado. Pegamos a estrada. E eu sabia que, depois de tantos quilômetros, teve um posto de polícia rodoviária que de uma balança ali. Aí eles paravam, todo mundo. E revistavam todo mundo. Eu digo agora que eu vou saber o que eu estou levando. Aí quando nós estávamos chegando lá no posto, lógico, eu segui os sinais, entrei para o acostamento para ir devagarinho. Quando eu olho, eu vejo lá na frente, depois do estacionamento, um carro do exército. E tinha um soldado, sei lá se era soldado, sargento, tenente, mas tudo muito, conversando com os polícias, assinou não sei o quê. O polícia foi, mandou eu sair da fila e seguir. Foi daí que eu me toquei. Não tem exército só atrás. Tem exército na frente também, abrindo caminho. Que coisa mais esquisita. Aí fomos. A noite foi chegando. Aquele cidadão que estava do meu lado não era de muita conversa. E teve uma hora que ele não aguentou o cansaço e começou a dormir. Nisso, de repente, começa um barulho atrás da carreta, um griteiro, ele acordou todo assustado. O que é isso? Eu digo, não sei, o que eu faço? Aí ele ouviu aqueles gritos e disse, meu Deus, ela acordou. Eu digo, ela quem, homem? Encosta, 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 encosta. Eu não posso encostar, não tem acostamento, encosta, em qualquer lugar, encosta, encosta, encosta. Buzina. Então eu fui encostando, eu vi que a coisa era séria, comecei a buzinar e dar sinal de farol, né? Aí já desceu. Aí a caminhonete que estava na frente já voltou, estacionou do lado assim, a de trás colou. Eles foram com todo o cuidado. Eu só vendo aquilo, eles estavam com medo. Aí abriram a porta. Quando eles abriram a porta, aquela moça que eu vi na maca, morta, eu tenho certeza que estava morta, pulou da carreta. Deu um berro. Mas caiu em cima de um daqueles brutamontes da caminhonete. O cara simplesmente caiu assim como se fosse um, sabe, de papelão. E ela olhava para eles como um bicho assim, meio agachada. Sabe aquela espécie de luta de leopardo que fica agachado assim? Era um bicho, saltava e gritava. Aí nisso vem os homens do exército chegando já com armas. E uma médica, uma mulher que estava lá dentro, eu sabia que tinha gente dentro da carreta, falava, não atirem, pelo amor de Deus, não atirem. Nisso, se houve outro grito. Era o ser que estava na outra maca.
Ele empurrou, deu um pulo e saiu correndo, mas se embreando pelos matos. Conseguiram conter a mulher. Os homens do exército e os seguranças disseram para eu ficar dentro do meu caminhão. Eu só via a movimentação e pelo que eu percebi ali, aquele segurança, que a moça da maca caiu em cima, já tinha cantado para subir. E dentro da minha carreta, a outra médica, sei lá o que, também já não estava entre nós. Eu vi os dois corpos serem jogados assim, no asfalto. E eles conversando entre eles, tentando entrar em contato via telefone, via rádio, num pânico. Aí, pelo que eu consegui entender, eles diziam que o equipamento tinha sido danificado, que não sabiam se daria para preservar a moça para o resto da viagem. Olha, preservar a moça, nada batia, era uma carreta refrigerada, era uma câmara fria, e a moça estava só com uma espécie de túnica, estava viva, mas tinha cor de zumbi, Deus me livre, Deus me livre. Aí, de repente, eu ouvi eles falarem: vamos sacrificar e abortar. Sacrificar e abortar. E com relação ao rapaz que se bandiou pela mata, outras equipes iriam se incumbir. Passado algum tempo eu ouvi aquela moça, ela gritava assim, mas urrava, de repente silêncio absoluto. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Quando eu vi gente morta no chão, gente sendo morrida, vamos dizer assim, eu resolvi obedecer e ficar no meu caminhão. Aí aquele homem que estava viajando comigo, ele simplesmente me disse para dar meia volta e retornar ao ponto de origem. Ah, mas eu não perguntei, mas não quis nem saber. Não quis nem saber. Dei meia volta e fui. Cheguei lá, eles mandaram encostar no pátio, disseram que eu ia encontrar num prédio paralelo banheiro, um refeitório, que eu podia fazer uma comida, tinha algumas coisas, era um local para refeição, e que eu podia dormir, que no outro dia pela manhã eles acertariam comigo. Olha, eu confesso que eu fiquei com medo. O silêncio, aquela coisa de velório, aquela coisa de fracasso, aquela coisa de tudo errado, de não compreender o que aconteceu, de buscar um culpado. Já pensou se eles acham que o culpado fui eu, sabe? Passava tudo pela minha cabeça, eu não tinha com quem conversar. Eu pensei que eu não ia dormir, mas eu fui desmentido com o sol batendo na minha cara, 9 horas da manhã. Eu, depois de tomar um banho, dar uma relaxada, ter comido alguma coisa no refeitório, eu deitei e eu desmaiei. Aí resolvi ficar quieto dentro do meu caminhão. Enquanto não me chamarem, eu não vou. Aí vieram bater na porta. Eu desci. Fui até aquela primeira recepção. Tinha um camarada lá que não parecia com cara de bons amigos. Simplesmente me deu dinheiro vivo, da viagem completa. Pediu para eu assinar. Eu falei, mas a viagem, nossa, era para ser uma viagem de 900 quilômetros, eu não rodei nem 100. Ele foi abortado, mas não por culpa sua, você fez a sua parte, pegue o seu dinheiro na certeza que nós podemos confiar que essa noite nunca aconteceu. Eu disse, claro, não tenho nada a ver com isso. É bom mesmo. Porque se nós descobrirmos o contrário, porque até agora você não pareceu ser alguém que respeitasse hierarquia e soubesse ficar no seu lugar, mas que
eles não ficassem sabendo de nada, que eu não tivesse falado alguma besteira, ou que não fosse alguém lá para perguntar o que tinha acontecido, que a coisa ia ficar ruim para mim. Eu disse, não, eu quero ir embora. Eu não vi nada. Aí eu fui, desengatei, peguei meu caminhão e fui. E o mais engraçado, que eu ia fazer o percurso naquela estrada onde tudo aconteceu. E eu fui com a luz do dia, já prestava atenção, até que era uma estrada bonita. Aí de repente eu vi que eu estava chegando no local. Aí fui devagarinho, tentando ver se eu enxergava alguma coisa. Tá? De repente eu fui no freio. Aquele rapaz que tinha se bandeado no mato atravessou na pista assim, ó, me pedindo socorro. Aí eu parei, ele veio, mas ele tinha um aspecto horrível, ele tinha um cheiro de carne doce. Ele era um menino, devia ter 16, 17 anos. Mas parecia que ele estava desmanchando, em decomposição, e de repente até estava. Com o calor, foi o que eu pensei. Aí ele só disse, por favor, me ajuda. Eles vão me matar. Eu digo, eles quem? Eles estão atrás de mim. Foi daí que eu lembrei, o exército. Então o exército deve estar mais à frente, que na verdade deve ter acontecido mais à frente. E agora eu estou com esse rapaz aí. Ele me ajuda e ele chorava. Chorava e dava dó. Aí ele dizia, eles mataram a Aninha, aí eles vão me matar também. Não deixe eles me matar, eu não quero morrer, eu não fiz nada para eles. Eu disse, tá bom, rapaz. Entra aí. Aí ele entrou, eu digo, puta merda. Todo o meu período de dar volta na estrada, simplesmente fiz o retorno, segui sentido inverso. Sentido inverso de novo. Aí passei lá pela entrada daquela empresa louca e segui. E o cheiro do rapaz realmente estava estranho. Aí ele só dizia, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu não quero morrer. Eu disse, meu querido, o que está acontecendo? Ele, eu não sei. Eu sei que a Aninha e eu... você conhecia a moça? Sim, ela é minha namorada. Nós viemos para cá para acampar. Paramos num posto que... Nós vamos passar por ele agora. Tá longe? Eu perguntei, porque eu não tinha passado por aquela estrada. Eu não sei, mas tá longe ainda um pouquinho. Nós paramos lá. Nós viemos de carona. Aí pedimos o jantar, eles trouxeram. Aí nós comemos, aí deu um sono. Aí o dono do restaurante disse que a gente devia estar cansado, que podia descansar, nos levou para um quarto lá e disse, isso aqui eu alugo para a noite, mas vocês são crianças, gente boa, pode ficar dormindo aí, nós agradecemos. Aí o que eu lembro era só pesadelo, era luz, era gente nos dando injeção, era uma coisa esquisita, era uma coisa... Aí eu sentia aquela agonia, eu não conseguia respirar. Aí eu ouvi eles dizendo que eu não estava mais respirando, aí outros disseram, mas então está dando certo. Eu olhava para a Aninha, ela tinha convulsões, eu não sabia se eu tinha convulsões, foi horrível. Aí quando eu despertei mesmo, foi quando a Aninha estava gritando do meu lado, naquele lugar apertado, cheio de aparelhos. Aí ela saiu, atacou aqueles homens, eu vi que eu estava dentro, acho que não sabia o que era, se era um vagão de trem, o que era. Aí eu tratei de pular e fugir, é o que eu sei. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nádina,
será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Aí eu perguntei, você acha que está vivo? Ele disse, tô. Ué, porque eu tô. Aí eu tinha um espelho. Eu peguei o espelho e disse, olha ali. Ele chorou e disse, meu Deus, o que fizeram comigo? Eu disse, eu não sei, menino. Mas o seu corpo está em decomposição. Ele falou, mas meu corpo não pode estar morto, eu estou vivo e Ana também está viva. Ele me disse, me ajuda, o que nós vamos fazer? Eu disse, não sei. Eu só sei que se eles souberem que você está comigo, você vai acabar de morrer e eles vão começar a me matar, eu falei. Porque não dá nem para esconder você, o seu cheiro, essa coisa. E ele fazia assim, ele dizia, mas eu não sinto esse cheiro. Eu disse, tá. Aí fomos andando. E aos poucos eu fui vendo uma luz do lado direito, assim. E era o tal do posto. Eu disse, é ali? Ele falou, é. E agora, o que você quer fazer, meu amigo? Eu não posso continuar com você aqui dentro, você entende, né? E eu entendo. Você quer descer aqui, quer descer mais longe, quer descer na mata? Ele disse, não, me deixa aí. Me deixa aí que eu tenho umas perguntas para fazer. Daí eu falei, pô, mas agora na luz do dia, o posto está cheio, ele me deixa aí, eu sei o que eu vou fazer. Aí ele abriu a porta, olhou para mim e disse, obrigado. Eu digo, não, tudo bem, pena eu não poder fazer mais nada. Não, eu sei. Por Ana e por mim, eu acho que ninguém tem mais nada para fazer. Eu acho que eles nos mataram. Por alguma razão, não nos deixam morrer. Mas eu vou buscar a resposta, e mesmo que eu não tenha a resposta, eu digo que eu não vou morrer sozinho. Não importa quantos estejam lá dentro. Eles vão pagar. Eu lembro da cara de um por um que nos recebeu naquela noite. E se por acaso eles quiserem me matar, eu já estou morto mesmo. Eu disse, meu querido, como é teu nome? Tu quer que eu avise teus familiares? Tu quer que eu mande notícia? Você faria isso por mim? Eu faço. Aí ele me deu o endereço. Ele disse, vou desviar do meu percurso, vou lá falar com teu pai, tá bom? Tu tem o endereço da Ana também? Ele me deu o endereço, vou falar com a família de vocês. Ele agradeceu, se embrenhou no mato, eu fui embora. Fui embora e fui cumprir a minha promessa. Cheguei na cidade, deixei meu caminhão no posto e fui primeiro na casa dele. Cícero é o nome do menino. Bati, uma senhora atendeu. Aí eu perguntei, aqui é a casa do Cícero? Ela disse, quem quer saber? A senhora é a dona Regina, a mãe dele? Quem quer saber? Aí já vem um homem meio sem muita conversa, entendeu? Pois não, rapaz, qual é o teu problema? Eu disse, não, eu tenho um recado do Cícero para vocês. E você tá brincando, rapaz? O que é isso? Você tá louco? Eu falei, não, eu não tô.
E tô aqui com medo para não enlouquecer. Aí eu falou, vai andando, segue teu caminho antes que eu chame a polícia. Eu disse, tá bom, mas o Cícero tinha me dado uma medalha, um cordão. E com essa medalha e esse cordão, os pais saberiam que eu recebi dele. Eu disse, ele pediu para eu entregar isso aqui. A mulher deu um grito. Ele foi, onde você conseguiu isso? O Cícero me deu. Me deu e ainda mandou um recado pro senhor. Que ele tinha dito que o Vasco não daria nem para saída. E mandou eu cantar Mengo na sua frente. Aquele homem foi afinando. Ele me olhava. O que está acontecendo? Eu digo, eu não sei. Aí ele foi consolar sua esposa, me pediu para entrar. Aí eu falei sobre a Ana, ele chamou os pais de Ana que vieram. Aí eu contei a minha versão da história. Dane-se que viessem atrás de mim, que fossem me pegar, dane-se. Aí eles me olhavam assim com desconfiança. Foi quando o pai do Cícero me disse, olha, de minha parte eu tenho certeza que o senhor teve com meu filho. Porque esse medalhão ele não se separava nunca dele. O que o senhor falou sobre o Vasco e o Flamengo era do jeitinho dele quando me zoava. A forma que o senhor descreveu a menina, sem dúvida alguma, era a Ana. Mas só tinha um problema. Os meninos tinham desaparecido há mais de 4 anos. Eu olhei para aquela família e disse, olha, é o que eu tinha para falar para vocês. Eu não sei o que era aquilo, eu não sei o que aconteceu, eu não sei. Eu sei que eu sou um pobre caminhoneiro que fui pegar a carga errada. Mas eu acho que eu devia isso para o Cícero. Eu também devia para a Ana, se bem que com Ana eu não tive contato. Pedi licença, eles agradeceram. Aí eu só pedi que me mantivessem informado. Mas eu não tinha telefone, se eu podia ligar para eles para saber. Aí eles disseram que sim, me deram o telefone. Eu fui embora, segui minha vida. Passados uns 30 dias, eu resolvi ligar. E a história que eu ouvi foi de arrepiar. Que eles foram até os locais que eu falei. Que aquele hospital, que aquela sede, que tinha exército, que tinha isso, que tinha aquilo, eles foram lá, não tinha nada. Totalmente abandonado há anos. No local que eu disse que tinha acontecido, aquela saída inesperada de Ana pulando em cima daquele homem, eles foram também. E disseram que encontraram uma pedra que, claro, que passou desapercebida para o exército, para aqueles homens todos, mas não passou desapercebida para a mãe de Ana. Que aquela pedra era uma pedrinha de quartzo, que era a pedrinha da sorte da sua filha. E que de alguma forma ela estava com aquela pedrinha ainda. E que caiu naquele local. Era tudo muito estranho. Agora, pior de tudo foi o tal do posto, que contaram que surgiu um louco, um viciado lá, enlouquecido, e que atacou o proprietário, sua esposa e 2 funcionários. Que foi uma verdadeira chacina. E quando perguntaram sobre o agressor, disseram que não foi encontrado, que se embrenhou na mata
e desapareceu. Essa foi a história. A única coisa que não fechava era a pedra de quartzo. Como que Ana teria uma pedra se ela estava só com aquele aventalzinho? Quem colocou a pedra ali? Colocou para ser encontrada. E como essa pessoa estava com a pedra? A conclusão que eu cheguei foi que Cícero esteve naquele bar. Acabou com as pessoas que de alguma forma ajudaram para que acontecesse todo o banditismo que fizeram contra eles. Essa pessoa deve ter ficado com a pedra. E Cícero, depois de fazer tudo o que fez, ainda conseguiu chegar naquele local e deixou a pedra ali como presente para sua amiga, para sua namorada, para sua amada, para depois desaparecer. Eu confesso que durante muito tempo fiquei preocupado de amanhecer com um carro do Exército, um carro da Polícia Federal, um carro sei lá de quem, no portão da minha casa, me convidando para dar um passeio, mas não. Ninguém nunca mais me procurou. E eu até hoje fico me perguntando, como pode? Aqueles meninos tinham desaparecido há muitos anos. Então, certamente, biologicamente, fisicamente, eles já estavam mortos. Mas, de alguma forma, continuavam vivos, sendo conservados no gelo e sob substâncias químicas, numa experiência macabra. Mas qual seria o objetivo? E para onde eu estava levando os dois? Qual seria o futuro deles se Ana não tivesse surtado daquela forma e pulado para fora da carreta? E o que o exército tinha a ver com tudo aquilo? Eram muitas perguntas. Eu tinha uma grande curiosidade. Mas quer saber? Não fiz esforço nenhum para saber as respostas. Você pode até discordar comigo, se bem que eu acho que só tem condição de mensurar, ou comentar, elogiar, ou criticar, quem sabe aconselhar, quem esteve dentro, quem já viveu uma aventura inusitada igual, ou simplesmente similar a essa. Olha, eu acho que levemente parecida já serve. É complicado. É um tsunami de fatos novos que mexem com uma cabeça que estava assim equilibrada dentro da rotina. Eu seguiria cansado até um depósito, um ponto de um novo embarque, iria engatar meu cavalo numa carreta, tocaria alguns quilômetros, daria uma parada, dormiria 4, 5 horas e depois sairia comendo lua e batendo alavanca. De repente, eu estava envolvido numa história que tinha guarda-costas, um hospital dentro de uma carreta, policiais, até forças armadas. Quem mais estaria envolvido? Que situação era aquela? O que realmente havia acontecido com aqueles dois jovens cheios de vida que saíram em busca de uma aventura, um inocente acampamento no meio do nada, onde se presume que a gente do interior, tudo gente boa, e de repente estão numa armadilha, deitados numa maca, vai saber se mortos ou vivos, mas não passando de cobaias para uma experiência com força de fazer os auxiliares do Lúcifer vomitarem. Algo terrível aconteceu com aqueles jovens. Durante anos, foram experimentos de verdadeiros carniceiros que não viam ali um menino, uma menina, sonhos, família. Não. Eram cobaias servindo para um experimento. Que experimento é esse? Não há como saber. Mas com certeza aqueles que estavam envolvidos haviam se outorgado o direito de brincar de Deus, ultrapassar os elementos da vida e da morte
E com certeza, por mais preparados e inteligentes que fossem, estavam caminhando em cima de campo minado. E mais cedo ou mais tarde, o acerto de contas viria. E olha, depois do que eu vi, a menina Ana dando um sacode bem dado na mulher que ousou desafiá-la, eu só fico imaginando o que ela não faria com aquela riquinha arrogante que, por azar, ou por sorte dela, ou não tão sorte do pai dela, era filha de um homem espetacular que merecia todo o meu respeito. Foi quando eu cheguei nesse exato momento, nesse raciocínio, que o pai de sabe lá de quem merecia o meu respeito, que eu me perguntei de onde eu conhecia esse pai se não tinha sido apresentado. Aí eu entrei em parafuso. Será que só o casalzinho, Eduardo e Ana, ficou congelado com anos, sem ter a mínima noção do que estavam vivendo? Ou eu também, em ter passado a noite naquele local desaconselhável para menores de 100 anos, não tivesse sido colocado no mesmo estado de sono, ou sabe-se lá como se chama. Mas eu não queria estressar. Continuei indo para casa, aguardando quando lá chegarmos, perguntar para eles há quanto tempo eles não me viam. Pode ter certeza que seria complicado, principalmente para mim, que já estava recebendo a notinha de rodapé indicativa de ligeiramente fora do esquadro.